Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de dicas do Pandas, respondendo mais um comentário de um inscrito aqui no canal. E o comentário que eu vou responder hoje é do Humberto Luz Oliveira, em que ele dá uma sugestão então para esse quadro, dizendo: tem uma questão muito específica para o Pandas. Tem algumas colunas contendo textos muito grandes que não são exibidas na tela do Jupyter, não aparece a frase inteira. Isso pode ser apenas um problema de visualização do próprio Jupyter, que desconfio que seja por questões de legibilidade, isto é, acho que diminui as informações exibidas em tela por questão de legibilidade. Poderia dar uma dica de como mexer nas configurações de display do Jupyter? Como faço para habilitar as opções de exibição na tela? No caso, preciso dessa informação completa na tela para talvez manipular as cadeias de strings necessárias. Bom, eu queria agradecer primeiro ao Humberto e a todo mundo que tem interagido nos vídeos. Se você também deu alguma sugestão de dica do Pandas, é possível que a sua sugestão apareça num dos próximos vídeos aqui do canal. E aí, pensando nisso que o Humberto me falou, eu pensei, bom, eu preciso de um conjunto de dados que tenha esse problema, né, que o Humberto está falando. E por um acaso, uma coincidência realmente, eu achei muito interessante que o conjunto de dados que a gente utilizou no último vídeo, o de conversão de tipos, tinha exatamente essa questão nessa coluna aqui, que é a apresentação. Então, se a gente observar aqui nessa última linha, esse elemento aqui ele não aparece de maneira completa, ele está truncado no final. E isso é uma cadeia de string, então, truncada. É exatamente o problema do Humberto. Eu achei uma coincidência muito feliz e é por causa disso que eu vou continuar usando esse conjunto de dados nesse vídeo. Bom, e o que eu descobri fazendo uma pesquisa sobre como resolver esse problema é que existe o que se chama de opções do Pandas. E aí, eu vou levar vocês na documentação. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito e referencio muito as documentações. Acho que é sempre importante a gente voltar na documentação para entender qual é a melhor forma de usar os pacotes. E aí, então, a gente tem aqui opções e configurações. E quando a gente dá uma olhada nesse artigo, né, a gente vê que existem esses métodos, getOption, setOption. E aí, então, eu descobri aqui, olhando para a documentação do método getOption e também do setOption, que é muito parecida, a diferença é que um você lê a informação, no outro você atribui o valor, que existe esse atributo aqui que se chama maxCallWidth. E ele faz justamente o que a gente precisa. Então, eu vou voltar para o notebook aqui, em que a gente tinha, então, o nosso data frame nessa condição. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é pedir para o Pandas para ele me mostrar qual é o valor que está setado para esse atributo, maxCallWidth. E ele me retorna 50. Então, o Pandas tem como padrão o tamanho de 50 caracteres para o comprimento da coluna. E aí, então, existe uma forma da gente atribuir um valor maior, que é justamente o método setOption. E aqui a gente pode atribuir um valor numérico e a gente também pode atribuir um valor none, que significa que então a gente não vai dar limite para essa coluna. E eu queria fazer uma discussão com vocês em relação a isso, porque eu pesquisando na internet vi algumas soluções que indicavam para colocar esse none como opção. E aí eu não acho a melhor opção você deixar ilimitado, porque, por exemplo, aqui eu estou lidando com um dataset, eu poderia estar lidando com um dataset até maior, e aqui eu não necessariamente sei qual que é esse tamanho limite. E eu não quero deixar que esse negócio esteja livre, né? Eu não quero que possa, por exemplo, travar aqui minha tela por algum motivo, travar meu computador, porque existe um campo que está com algum bug que está muito maior do que deveria ser. Tudo bem, a gente quer ver, assim como o Humberto, a gente quer ver a nossa string completa, mas é interessante que a gente saiba com que a gente está lidando. Por causa disso, a gente deve olhar, então, para a coluna que a gente quer tratar. Por exemplo, supondo que a coluna que eu queira ver é essa apresentação. Eu vou fazer uma busca para entender qual é o tamanho máximo de caracteres que eu tenho nessa coluna. Para fazer isso, eu faço o seguinte. Pego a minha coluna, .str.len.max. E aí, na verdade, eu vou mostrar aqui primeiro que se a gente fizer só o len, a gente vai pegar o tamanho para todas as linhas. Mas, se a gente quiser só o valor máximo, a gente faz o seguinte. Pede o máximo, ele vai dizer que são 161 caracteres. Então, eu recomendo que, para esse caso, por exemplo, a gente coloque 161, ou a gente pode botar 170, até 200. Mas agora a gente já sabe que é um valor razoável o tamanho dessas strings. Então, justamente o que a gente vai fazer, eu vou passar esse código aqui para baixo para fazer mais sentido. E eu vou jogar aqui o número. Na verdade, antes de jogar o número que eu quero jogar, eu vou jogar um número 52. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que, de fato, esse atributo se refere a caracteres.
Então, se eu jogar 52, o que tem que acontecer nesse cara aqui? Ele tem que aparecer mais 2 caracteres, porque ele já estava limitado como 50. Então, aqui agora está, por exemplo, disposit, ao invés de dispos, como estava aqui quando tinha 50. Então, a gente conseguiu adicionar 2 caracteres. Mas o que eu quero, de fato, é fazer um set option para 170, que é maior do que o máximo que eu tenho. E aí, quando eu faço isso e rodo de novo o head, agora eu, de fato, consigo ver tudo que tem aqui na minha string. Então, com isso, a gente resolve o problema que o Humberto tinha. Mas eu acho interessante também, já que a gente tocou nesse tópico, né, de opções, a gente explorar um pouquinho mais e ver o que mais a gente pode fazer. Uma coisa que eu achei interessante é que a gente tem, por exemplo, esse atributo maxColumns, que significa o quê? Quando a gente faz um head aqui, por exemplo, a gente pede para ver um data frame, você pode observar que aqui no meio, ó, existe esse reticências. Por quê? Ele suprimiu algumas colunas. Se a gente, então, usar o mesmo getOption, a gente vai descobrir quantas colunas que, no máximo, ele nos mostra. E a gente vai ver que são 20. E se a gente contar aqui, provavelmente dá 20. Mas aqui a gente tem um número de 50 colunas total, que é um número bem razoável. Então, eu acho que faz sentido a gente pedir para mostrar tudo. A gente pode pegar o mesmo método setOption. setOption. Aqui a gente muda o atributo. Se a gente jogar para 50, se a gente olhar de novo o DataFrame, agora ele vai estar completo. Deveria, pelo menos. Vamos ver? Olha aqui, então agora eu consigo ver todas as colunas. E aí eu recomendo que vocês explorem mais essa documentação. Essa parte aqui de Options e Settings é bem legal, porque ele explora como você pode utilizar melhor esses métodos, o que é mais frequentemente utilizado. Vou deixar esse link nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com mais alguém se fizer sentido. Deixa mais sugestões aqui nos comentários. Eu tô gostando muito de ler os comentários e responder na medida do possível. Na verdade, eu acho que eu tenho respondido quase todos. Se eu não respondi o seu ainda, pode aguardar que eu vou responder. Muito obrigada e até a próxima!